Uma amiguinha escreve pra gente: Caio tem 18 anos, nasci em um berço evangélico. A vida toda ouvi sobre Deus e fui ensinada dentro do evangelho. Hoje me encontro em crise. Dentro do evangelho significa dizer, fui ensinada dentro da igreja evangélica. Dentro do prédio. Porque o povo confunde também a palavra evangelho para determinados crentes, ou para quase todos, é quase sinônimo de igreja, de ação ministerial. Por exemplo, eu passei a vida corrigindo gente, desde que eu era garotinho, que chegava para mim e dizia: mas olha, irmão, você, assim que eu me converti, né, começou a ver aquele monte de conversões em Manaus, pregação para todo lado, e era gente afluindo, gente se ajoelhando na rua, era uma loucura, foi um tempo muito doido, muito maravilhoso. E o pessoal dizendo: olha, irmão, veja como o evangelho está crescendo. Com isso eles queriam dizer como a igreja está ficando conhecida, está ganhando importância, visibilidade, se tornou um fenômeno perceptível. E eu dizia: não, meu querido, por enquanto só tem movimento para lá e para cá. A gente só vai saber se o evangelho está crescendo pelas mudanças que acontecerem na vida das pessoas. Porque o evangelho não cresce para fora, o evangelho só cresce para dentro. Então, quando ela diz, só para corrigir um pouquinho já você nessa história, minha filha, você não foi criada dentro do evangelho, provavelmente. Se você tivesse sido criada com a consciência do evangelho, talvez você não estivesse nem tendo que narrar o problema que você narrará a seguir. Porque o evangelho em si já teria ou impedido você de chegar lá, ou desatado o nó antes, ou educado você na justiça para saber como lidar com a história, porque o evangelho é essa boa nova de cabo a rabo. Ele faz cabelo, barba e bigode quando a gente cresce nele. Que nos educa para a vida, Para a vida. Para a vida. É a chamada educação na justiça de Paulo. Educação na justiça. E aí? Pois então, Caio, hoje me encontro em crise acerca da minha fé. Sei que Deus tem uma porção de si para cada um. Sei que talvez a minha porção... Ele não tem uma porção de si, ele tem ele mesmo em plenitude para cada um. Ele não se fragmentiza. Essa fatia aqui é da minha filhinha que cresceu. Vou dar um pedaço de Deus para ela. Um pedacinho meu para você. Não. Você não estava aqui ontem, né? Quando eu li o Jesus dizendo, foi domingo à noite que eu li aqui o Evangelho, o Senhor Jesus dizendo em Mateus, no capítulo 5, que a vontade dele, ou em João também, que a vontade dele era essa, de que nós ouvíssemos a sua palavra, crêssemos nele, e ele diz: então eu e o Pai viremos para ele e faremos nela morada. É ele todo, porque Deus não dá o seu Espírito sob medida. Ele vem. E qual é a oração de Paulo que eu li ontem aqui em Efésios 4? Por essa causa me ponho de joelho. Várias coisas pelas quais ele ora, entre elas, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, querida, não tem um pedacinho de Deus para você. Tem ele todo te habitando. Porque, lembra, se você já percebeu isso, lendo ou ouvindo a palavra, que os céus, os cosmos, os universos não podem contê-lo, mas ele habita com o quebrantado e o contrito de coração. Talvez você ache que só cabe em você um pedacinho de Deus, porque você tem essa visão quantificada, que parece que Deus é grande, você é pequeno. Mas para Deus não existe grande nem pequeno, nem treva, nem luz, nem escuro, nem claro, nem nada. Só existe a sinceridade de um coração. No coração cabe o que não cabe no universo. E cabe a plenitude de Deus em ti, minha filha. Tente pegar o recorte de ontem, a leitura que eu fiz de Efésios 4, e assimile para você compreender bem
para a sua alminha, para o seu coração, tá bom? E aí? Eu sei que talvez a minha porção, né, ela continua escrevendo sobre isso, claro, não seja presenciar o surreal, o sobrenatural de Deus, como os grandes profetas da Bíblia e discípulos presenciaram. Olha, querido, Caio, o maior profeta da Bíblia se chamou João Batista, nunca teve uma visão. Se diz que ele nunca fez um sinal, nunca curou ninguém, nunca teve nada disso, e Jesus disse: dos nascidos de mulher, ninguém foi como João. Contudo, o menor no reino de Deus é maior do que João, porque o reino de Deus não é feito de aparições, nem de visões, nem de nada disso. Você só era sendo conduzida por instrutores pentecostais, e entendeu até então que Deus está dividido em fragmentos, é o Deus das partes, é o Deus dos acessórios, mas não é Deus habitando em nós. Não dá nem para ser diferente quando se tem esse entendimento de que Deus mora numa casa que a gente frequenta de vez em quando. Você veja como a vida fica do tamanho da cabeça de um alfinete. E aí? Ela faz duas perguntas. Como abastecer a fé mesmo sem presenciar o inusitado de Deus? Todo dia eu digo Como ter aqui, fé mesmo nas pequenas demonstrações de Deus na minha vida? minha filha, leia o Evangelho todo dia. Estou repetindo, só leia. Não precisa fazer mais nada não. Leia o Evangelho, leia Mais o nada. Evangelho, leia. Não faça mais nada para não atrapalhar. Só leia o Evangelho, leia 5 vezes o Novo Testamento de carreirinha em voz alta, ouvindo a sua voz. Se no fim não tiver me acontecido nada, não tiver te acontecido nada, não me assista nunca mais. Tá bom? Vamos fazer esse acordo? Você não vai ter uma visão, não vai ter nada, mas você vai sofrer uma transformação. Não vai ter provavelmente nenhum terremoto, mas haverá mudanças de percepção mais fortes e mais profundas do que se o mundo inteiro tivesse acabado e sido refeito. E aparentemente nada terá acontecido. E, no fim, tudo terá mudado. Quer ver? Você e qualquer um, leiam de carreirinha, vejam se eu estou enganando alguém. Quem venceu a caixinha de promessas, quem venceu o Deus fragmentado, quem venceu o Deus sistematizado, quem venceu o Deus equanimizado, quem venceu o Deus acorrentado pelo pensamento, pela lógica doutrinária, quem venceu tudo isso, simplesmente pegou e disse, como meu pai fez há 50 anos atrás, agnóstico, diante de um Novo Testamento: ó Deus, se tu existes, fala comigo. E começou a ler. Pronto. Eu vi, aliás, sinceramente, desculpem, eu até hoje não convivi com ninguém, na minha experiência humana aqui neste planeta, com um entendimento, com uma raiz, com uma compreensão, com uma pacificação espiritual mais gloriosa do que aquela que tomou conta dele até ele partir para o Senhor nos 50 anos seguintes. Eu também não fui a lugar nenhum, eu só li a Bíblia de carreirinha. É por isso que vocês estão me perguntando, eu estou respondendo. Senão vocês estavam perguntando a algum mestre que tivesse amparando as suas respostas das sabedorias deste mundo. Mas vocês estão perguntando a quem não se ampara nisso. E tudo que eu sei, eu aprendi de Jesus no Novo Testamento, de carreirinha. Só isso, desculpem minha simplicidade. Paulo não tinha nem esse recurso para indicar, senão ele viveria indicando esse recurso. Ele tinha que ir pregar. E aí ele diz, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ora, você tem esse acessório, você tem Jesus descrito na sua mão, para chamar para dentro do seu coração, da sua mente, do seu entendimento, para fazer a sua formação acontecer, seu caráter virar caráter de Cristo. E você não pega isso porque fica se distraindo com os palhaços, com os ilusionistas da religião.
Pô, pelo amor de Deus, ajudem-se, amigos. Caião, e é um reducionismo violento, né? Hã? É um reducionismo, reduzir Jesus a essa experiências sobrenaturais, querer virar anjo. Porque a igreja evangélica, nesses tempos que eu passei lá, o que eu vi ela ensinando o tempo todo foi tentando nos tornar espirituais, mas com aquela espiritualidade de virar anjo, de não ser humano, não pisar o chão da vida, não experimentar a dor, não experimentar... A espiritualidade do misticismo alienante, intimista. Eu estou cansado, gente, eu estou falando disso desde muito tempo. Tem livro meu sobre isso. Quer uma ajudinha? Pega o meu livro, Um Projeto de Espiritualidade Integral. É sobre isso. Os meus livros anteriores, todos são sobre isso. Sobre integrar. Não há essa fragmentação, essa departamentalização. É uma coisa só. Então vá lá e pegue. Espiritualidade evangélica não existe. Espiritualidade evangélica é surto, é misticismo, fragmentação mental. É a coisa menos harmônica que eu conheço, mais abjeta. Desculpe a franqueza. Vem IVTV, o canal é você.